Laura, esse trabalho da CNI, feito sob a responsabilidade do escritório de consultoria do Sérgio Magalhães, que eu não conhecia, que é muito bom, ele tem um dado que é muito impressionante. 80% de todas as residências construídas no Brasil até hoje foram construções que não contaram com qualquer tipo de financiamento público, né? Oficial, perdão. Que financiamento teve, porque ninguém consegue fazer nada sem financiamento, pede emprestado para o amigo, etc, etc. Bom, isso significa, e isso é que é interessante no trabalho, que ele faz um vínculo entre transporte e moradia que é muito explicativo do estado em que nós nos encontramos. Ou seja, as pessoas são obrigadas a construir casas por meios próprios, em locais pouco valorizados, ou seja, em locais distantes. Esses locais distantes são locais aos quais o Estado não chega. E os serviços públicos não chegam. Certo? Então, são pessoas que vão ser obrigadas a dar soluções individuais para as suas questões de transporte, de saneamento, inclusive, de saúde, de educação, de alguma forma, contrariamente à ideia de cidades compactas, que hoje é uma ideia importante no grupo do C40, etc. E é muito interessante que a Confederação Nacional da Indústria esteja fazendo uma constatação a respeito do caráter destrutivo que tem sobre a vida do país e sobre a própria prosperidade, sobre a própria criação de riqueza. Não vou falar de prosperidade, sobre a criação de riqueza, essa ausência do Estado, etc. O Estado, quer dizer, muitas vezes a gente tem uma postura, isso é muito frequente em pessoas do nosso meio que circulam por onde a gente circula, de imaginar que a empresa ela é cega e o Estado é visionário, como se o Estado tivesse uma capacidade de ver o que vai acontecer na frente. Eu cada vez menos estou convencido disso, o que não significa, evidentemente, dizer que o Estado não é importante, etc., mas o que significa, sim, que parte importante da nossa ação política cada vez mais vai ter que se concentrar sobre o setor privado. Eu vou citar um exemplo empírico disso, que é o Greenpeace. Em 1980 e 1990, as ações do Greenpeace estavam voltadas fundamentalmente a estados e organismos multilaterais. A partir dos anos 2000, se intensificam as ações do Greenpeace voltadas diretamente ao setor privado, o que significa, isso é muito interessante para nós sociólogos, o que significa uma dupla transformação. Significa uma transformação do ponto de vista do setor privado, porque cada vez mais o setor privado sabe que vai ter que incorporar às suas decisões estratégicas a presença permanente de stakeholders que não faziam parte do cenário 10 anos atrás. Então, hoje, por exemplo, existem empresas de consultorias especializadas em assessorar firmas na gestão de stakeholders. Vocês acham isso na internet? E empresas que são muito interessantes, por exemplo, uma pessoa daquela grande escola de comércio francesa, Elisabeth Laville. Eu fiz um artigo sobre o livro dela, publicado 1 ano e meio atrás. No Brasil, nós a convidamos para um evento. Elisabeth Laville, ela tem uma consultoria na França, que tem uma filial no Brasil e que assessora empresas. O papel do ethos, da Uniethos, por exemplo, no caso da Zara, vocês lembram todos o que aconteceu no caso da Zara? Foi extremamente interessante. A primeira reação da direção da Zara, os espanhóis chegaram no Brasil dizendo, não, nós não temos nada a ver com isso, é coisa terceirizada, etc. E o Uniethos conseguiu convencer a Zara que o único jeito deles saírem dessa história era se eles elevassem o patamar de funcionamento do conjunto da cadeia à qual eles estavam ligados. Resultado,
Quando foram fazer o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, foi a primeira vez que o Ministério Público teve em mãos uma proposta que ia muito além daquilo que o Ministério Público estava propondo. Tá certo? Bom, então, o que eu estou dizendo com isso não é que então deixa, você não precisa de Estado, isso é uma tolice, óbvio que o Estado é fundamental, etc, etc. Só que a ideia, e justamente por isso que o John tem toda a razão na crítica que ele me fez, a ideia de que o setor privado é completamente alheio a temas sociais e está voltado estritamente ao lucro, etc., etc., essa maneira simplória, esse marxismo de tubarão e peixinho, que muitas vezes a gente acaba por praticar, ele é primitivo e ele impede, não só ele é prejudicial do ponto de vista cognitivo, mas ele é catastrófico do ponto de vista político. Por quê? Porque ele não põe em destaque o tema mais importante, a meu ver, politicamente do mundo contemporâneo, que é o seguinte: os recursos sob responsabilidade até aqui do setor privado, hoje, cada vez mais, são responsabilidade pública. E essa responsabilidade pública pertence às organizações. Claro que o Estado é fundamental nisso, mas não adianta dizer, não, precisa de política pública, como você bola uma política pública e o mecanismo se aplica. No caso dos resíduos sólidos, de certa forma, isso aconteceu. Mas aconteceu porque você tem um baita movimento também junto às empresas, você tem catadores, etc. Quer dizer, justamente, a sociologia ela permite você compreender isso. Mônica, muito rapidamente. No capítulo 2 desse livro, eu discuto esse tema exatamente à luz do que o Luiz acaba de dizer. E tem uma informação que eu acho muito emblemática do que você está falando. Nos últimos 20 anos, cada dólar lançado na economia mundial foi lançado emitindo 23% a menos de gases de efeito estufa que 20 anos atrás. E cada dólar lançado na economia mundial correspondeu ao consumo de 21% a menos de materiais. Materiais são biomassa, combustíveis fósseis, minérios e metais. 21% a menos que 20 anos atrás. No entanto, as emissões nos últimos 20 anos cresceram 39% e o consumo de materiais cresceu 41%. O que isso significa? Isso não significa que progresso técnico é irrelevante. Ao contrário, se não tivesse havido progresso técnico, a situação estaria muito pior do que está. Significa, evidentemente, que o progresso técnico não é capaz de resolver essa questão. Que se nós não formos... Se nós não conseguirmos pensar o processo produtivo à luz do metabolismo social que ele implica, esse termo metabolismo social me parece extremamente importante. Tem uma corrente hoje, sobretudo na Alemanha, na Áustria, na Holanda, em parte na Suécia, mas sobretudo Alemanha, Áustria e Holanda, responsável pelo relatório do PNUMA, sobre consumo de materiais no mundo contemporâneo. E esse relatório é muito impressionante. É muito impressionante porque mostra, por exemplo, que em 2005 a humanidade extraía da superfície terrestre 60 bilhões de toneladas só desses 4 materiais que eu mencionei, e, a continuar nesse ritmo, nós chegaríamos em 2030 a 100 bilhões. Para nós não quer dizer nada 60 bilhões.